Quando a gente vai entregar o resultado de um trabalho de análise de dados que nós fizemos, ou então entregar o resultado de um modelo preditivo, uma apresentação junto com suas análises, seja utilizando qualquer ferramenta, precisamos nos atentar a alguns detalhes muito importantes que fazem toda a diferença. E isso pode alavancar o seu trabalho de forma super positiva ou então acabar com o seu projeto. E é por isso que nesse vídeo eu vou te dar 7 dicas incríveis para você utilizar e colocar em prática quando você estiver preparando o resultado e a entrega dos seus trabalhos, seja de análise de dados ou seja de entrega de resultados de modelos preditivos junto com suas análises. E detalhe, a 8ª dica é uma dica bônus super top voltada para a neurociência, que vai fazer com que seu trabalho fique ainda mais destacado. Então bora lá começar. Vem comigo! Bom, então vamos lá. Antes de eu te passar essas 7 dicas incríveis e mais uma dica bônus que é super top, primeira coisa que a gente vai fazer, observa esse painel, esse dashboard. Um fundo todo azul, as informações aqui bem coloridas, algumas coisas estão bem destacadas, outras não. Vamos mudar um pouco, inverter nossos papéis. Vamos sair do nosso papel de analista de dados, de cientista de dados, e vamos colocar no lugar de um gestor, de um tomador de decisão, ou seja, quem vai precisar analisar esses dados para tomar uma decisão. Você conseguiria entender algo que está aqui? Primeiramente, não, certo? Por quê? Por vários motivos. E, por incrível que pareça, esse tipo de painel com gráficos assim, dessa forma, ele é muito utilizado. Eu vejo isso no dia a dia. Eu estou nesse mercado de dados há mais de 20 anos. Eu estou full time dentro de clientes, dentro de empresas de grande porte. Eu vejo muito esse tipo de trabalho aqui. E aí eu vou te passar então todas essas dicas para você seguir essas dicas, tomar esses cuidados que são coisas simples, mas que faz uma total diferença quando você for entregar o resultado do seu trabalho. E depois que eu te passar as dicas, a gente vai ver um painel que está feito da forma correta, seguindo essas dicas aqui que eu vou te dar, para você ver o antes e o depois como ficou. E aí você mesmo vai me dizer qual que ficou melhor. Então vamos lá, dica número 1. Observa que aqui em nenhum lugar nós temos uma informação do objetivo dessa análise de dados, ou seja, da entrega desse trabalho. Em nenhum momento aqui, ó, nós vimos isso, em nenhum local desse painel, desse dashboard, tem o objetivo do trabalho. Então sempre deixe destacado e deixe bem claro para que quem bata o olho possa ver qual que é o objetivo desse trabalho. Dica número 2. Sempre foque, quando você estiver criando o resultado da sua análise, do seu modelo preditivo, ou de ambos, sempre foque em insights, em trazer insights que resolvam problemas para o usuário final, para a área de negócio, para o tomador de decisão. Porque a gente tem que focar a construção aqui da nossa apresentação do nosso trabalho de uma forma que a gente consiga obter insights e mostrar isso para quem contratou o nosso trabalho, seja nosso chefe, gerente, diretor, um cliente, enfim. Então, a dica 2 é foque nos insights, procure trazer os insights de forma clara e concisa. Dica número 3, vamos falar sobre cores. Observe o seguinte, um fundo azul, os gráficos aqui verde, tá vendo? Aqui, ó, as cores se misturam, esse tipo de azul, com o gráfico tá com fundo azul. Aqui a letra tem uma cor que não destaca, não dá para ver claramente a informação. Ou seja, aqui simplesmente é um gráfico que a gente poderia jogar fora, porque não dá para entender nada, não dá para ver, não dá para ler. Ou seja, totalmente inapropriado. Então as cores a gente precisa tomar um certo cuidado quando falamos de cores. Por exemplo, cores de fundo, cores neutras, seja um cinza, um preto, um branco. Nunca coloque no fundo uma cor forte assim, um azul, um vermelho, um verde numa cor de fundo. Por quê? Porque imagina o seguinte, às vezes a pessoa vai analisar esse painel, vai analisar os gráficos e ela vai ficar um certo tempo ali na frente do computador analisando isso. As cores fortes vão fazer o quê? Vai passar 5 minutos, a pessoa vai ter dor de cabeça, a pessoa vai ficar com a vista cansada. Consequentemente, a pessoa não vai querer mais avaliar e olhar todo o trabalho que você fez. Às vezes seu trabalho está excelente, mas você errou nas cores. E aí a pessoa vai ficar ali, vai sentir um certo incômodo em
dar continuidade para avaliar tudo que você passou para ela, consequentemente, o que vai acontecer? O trabalho não está tão bom, precisa refazer. Então, isso é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. Cores de fundo, sempre cores neutras, o mais neutras possíveis, e as cores dos gráficos, das informações, precisam estar em harmonia também com o fundo. Não adianta a gente colocar um fundo neutro com uma cor, por exemplo, um amarelo fluorescente de um gráfico, um laranja fluorescente, enfim, isso não vai ficar legal. Uma outra coisa observa que a maioria das informações aqui estão em verdes. A gente pode sempre fazer a seguinte analogia. Quando a gente não sabe muito que cor usar, a gente pode usar 3 cores básicas: verde, amarelo e vermelho. Mas para alguns gráficos e para alguns tipos de gráfico, onde o verde, geralmente quem bate o olho e vê uma cor verde, significa que está tudo ok. O amarelo requer um pouco de atenção. E o vermelho é que é algo mais crítico, ou seja, bem semelhante a um semáforo de trânsito. E o nosso cérebro está acostumado a fazer essa analogia. Opa, se está verde, está ok. É errado, por exemplo, a gente colocar nesse caso aqui, faixa de dias em atraso, tá vendo? Olha a quantidade, por exemplo, que eu tenho aqui, 13.902. E tá verde, bem verde. Ou seja, quem bate o olho vai achar que é uma informação que é positiva, mas é uma informação negativa. Fica tranquilo que quando eu te mostrar o gráfico, o dashboard da forma correta, você vai entender certinho aqui, o que se refere cada gráfico, o que se refere o objetivo desse trabalho. Então essa dica foi isso, muito atenção com as cores. Dica número 4, tipo de gráfico adequado. Pode observar aqui que alguns gráficos estão escolhidos de forma inadequada. Por quê? Imagina aqui, quantidade de contratos por estado. Olha só, nós temos mais de 27 estados. Perdão, 27 estados aqui para ser específico, ok? E olha como isso fica poluído. Tá vendo? As informações todas espremidas, cores se repetindo, fica todos os números aqui a gente não consegue entender. Tá uma salada só. Aqui a cor também tá horrível. Enfim, um gráfico de pizza, por exemplo, você vai utilizar ou de pizza ou de rosca. Quando você tiver, no máximo, 6 tipos ali de categoria, de informações, de coisas que você quer exibir. Por exemplo, o tipo do gráfico aqui, não estou falando de cores, aqui eu estou falando desse contratos por gênero, o tipo aqui de rosca é bem-vindo. E é claro, por quê? Porque você tem 2 tipos só, masculino e feminino. Aqui você tem 27 estados. Você consegue entender alguma coisa aqui? Não. Nem eu, nem você, nem ninguém que vê esse gráfico. Uma outra coisa, um gráfico desse tipo aqui, olha só, quantidade de contratos por UF. Tá vendo? É a mesma informação que esse. Porém, nada a ver, nenhum dos dois está correto. Aqui é um gráfico de funil. Qual que é o objetivo de um funil? É afunilar, filtrar as coisas. E não simplesmente demonstrar ali a quantidade de contratos por um estado. Existem outras formas de fazer isso. Assim como um gráfico aqui de heatmap. Esse gráfico deveria ser um heatmap, porém está com a cor errada, com o tamanho errado, com as informações erradas. Ou seja, cortando informações aqui, você não consegue ver nada com nada. Esse gráfico aqui, de linhas preenchidas, apesar dele estar com a cor errada, com a cor de fonte errada, com o tamanho incorreto, tá vendo? Ele não é o gráfico mais adequado para mostrar essa informação também, ou seja, então, o tipo de gráfico que a gente escolhe também é uma coisa que a gente precisa se atentar bastante. Dica número 5. Não polui demais os dashboards. Por exemplo, olha o tanto de gráfico que tem nesse dashboard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não polui demais. No máximo, 5. 5 gráficos. Ah, mas 5 gráficos não dá para eu apresentar todo o resultado do meu trabalho. Beleza, faz 2 painéis com 5 gráficos ou com 4 gráficos cada um. Não polui muito, porque aqui está muito poluído. Tem muita informação, cor errada, para você ter uma ideia. Esse link aqui, que eu estou te mostrando, eu vou deixar ele publicado e disponível, vai estar aqui na descrição. Fica olhando para esse gráfico assim, do jeito que está 5 minutos. Eu estou gravando aqui o vídeo para você e a minha cabeça já está doendo. Por quê? Por causa das cores, dos tamanhos de fontes, de cor de fonte errado. Enfim, é uma série de problemas junto aqui, E às vezes você vai ver, quando eu te mostrar o gráfico adequado, o painel adequado, você vai ver que é um trabalho bacana, que traz resultados, traz insights importantes. Porém, a forma que está demonstrado
coloca todo o trabalho, faz todo o trabalho para o brejo. Então, a dica número 5 é isso. Não polua demais e procure somente destacar as informações mais relevantes, mais importantes. Pense que um dashboard é o quê? É um painel. E um painel, pensa no seguinte, um painel de um carro. O que você tem no painel ali de um carro? As informações mais importantes para o piloto conduzir o carro. Outras informações que não sejam tão importantes pode ser vistas no manual, pode ser vista em um segundo momento, em algum outro lugar. O dashboard, o painel, funciona da mesma forma. Aqui é o mais importante, as coisas mais importantes. E a dica número 6 está totalmente ligada à dica número 5, ou seja, não poluir demais com informações mais importantes. Isso faz com que uma coisa dependa da outra. Para você não poluir demais, você tem que selecionar bem as informações que você quer. Você tem que ser bem categórico no tipo de dado que você quer exibir. Dica de número 7. Procure sempre incluir filtros para deixar o seu painel mais interativo, deixar o seu dashboard do seu trabalho mais interativo. Seja se for no Excel, no Power BI, no Tableau, na ferramenta que for que você estiver exibindo os dados. Coloque sempre filtros. Para quê? Para a pessoa que estiver olhando, ela ter opções de ver o resultado desse trabalho de uma outra perspectiva, de uma outra forma. Então, filtros é muito importante. E fica essa dica também. E agora eu vou te mostrar o painel, esse painel, só que montado da forma correta, seguindo essas dicas que eu te falei. E aí depois eu vou te dar a dica número 8, que é a dica bônus. E você vai se surpreender e vai ver como isso faz toda a diferença. Só que antes, se você não tiver inscrito, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeos novos, sempre com conteúdo bem detalhado, na prática, passo a passo. Eu disponibilizo todo o material. Com certeza isso vai te ajudar bastante. Então se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro dos novos vídeos. E bora continuar aqui, vamos ver o painel agora da forma correta. Olha lá, aqui é o painel que a gente tem da forma correta. Então pode observar que aqui eu estou seguindo todas aquelas dicas que eu te passei. Eu estou falando do objetivo do trabalho. Qual que é o objetivo? É a análise de risco de empréstimos realizados mediante fraude. Então eu já sei que aqui eu vou analisar riscos de empréstimos, ou seja, uma instituição financeira fez um empréstimo, eu quero saber aqui o risco. Aqui eu já fiz um modelo de machine learning para gerar essas probabilidades aqui da fraude, ok? Assim como todo esse trabalho de análise de dados detalhado passo a passo, o link desse vídeo vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Então depois, se você quiser aprender como foi feita toda essa análise, montado todo esse painel passo a passo, feito todo o algoritmo ali de machine learning, todo o trabalho de tratamento de dados, ou seja, todo o pipeline ali para fazer um trabalho completo ali, desde a coleta do dado até a entrega final, dá uma olhada nos vídeos que vão estar aqui na descrição. Olha lá, aqui eu tenho o objetivo do meu trabalho. Claramente, o objetivo aqui fica super entendido. Aqui eu mantive o foco nos insights. Por exemplo, eu tenho um insight aqui do total dos empréstimos, ok? Aqui eu tenho o total que eu já recebi. E olha lá as cores como é importante. Aqui, ó, o que eu recebi, ou seja, está em verde, beleza. Mas olha o meu risco, está em vermelho, gritando aqui em vermelho. Por quê? Olha o tamanho desse risco, que é o quê? O saldo devedor dos empréstimos. Aqui eu tenho uma outra informação aqui, ó, em vermelho também, que ela vai automaticamente aumentando aqui conforme o tempo for passando e o meu risco for aumentando, que é o quê? O indicador desse risco. Outra coisa, te falei sobre as cores. Olha como a cor é importante. O preto é uma cor neutra, ele está no fundo. A cor do fundo do gráfico é um preto, porém com uma leve transparência, porque ele fica meio fosco, tá vendo? Poderia ser branco, cinza, poderia. O preto eu acho mais elegante, a cor preta. Aí você pode colocar as bordas para fazer a separação, tá vendo? Uma cor que destaque mais, tá vendo? Um verde meio fosco, poderia ser também um azul, um branco também, ok. Pode observar, ó, os textos eles estão em branco aqui, ó, tá vendo? Ó? Pode observar porque isso gera contraste com o fundo, fica fácil de bater o olho e ler. Olha só, os tipos de gráfico, tá vendo aqui, ó, aquela quantidade de contrastes por gênero, se é masculino, se é feminino, ó, feminino, masculino, ou se fosse uma categoria que tivesse 4, 5 informações, poderia usar um gráfico de rosca aqui também. E olha só como fica de uma forma elegante o visual. Outra coisa, quantidade de contrastes por estado civil. Eu coloquei um gráfico aqui, ó, de barras, tá vendo? De barras empilhadas. E aí eu classifiquei, ó, do maior para o menor. Uma outra coisa, a quantidade de contratos por estado, que lá a gente colocou um gráfico de pizza, não dava para ver nada, não dava para entender nada.
olha dessa forma, então como tá? Ele está ordenado do menor para o maior. Além de tudo, ó, o que tem menos, ou seja, concorda que o que tem menos, o risco é menor? Tá vendo? Ó, o que tem menos está em verde, ele começa a passar para o amarelo, tá vendo? Já fica laranja até ficar bem vermelho, que olha o risco aqui, ó, tá vendo? É o maior risco, está em vermelho. Aqui é um resumo com algumas informações. Então, aqui é uma tabela simples, porém ela é bem clean também. O fundo dela é branco, tá vendo? Aqui o título dela, das informações, está em preto com a letra em branco, ou seja, gera esse contraste, não cansa a vista, porque são cores neutras, só algumas cores mais fortes, mas aqui é necessário para justamente descartar uma informação. Imagina que você passa esse painel para um diretor. Se um diretor financeiro, um CFO de uma empresa te pergunta assim, ó, qual que é o risco de perda financeira de tal coisa? Se você for mandar para ele uma informação, você pode mandar diversas informações, diversos painéis. O que esse cara vai olhar? Ele vai olhar isso. Ele quer saber quanto que vai ser o valor da perda. Exatamente isso. Se for, por exemplo, uma análise de vendas que você está fazendo para passar para um diretor comercial, o que você vai passar? Você vai passar em verde, por exemplo, um valor de total vendido, destacando e escolhendo, tá vendo, as informações principais. Não tem um monte de coisa. Aqui eu tenho, ó, 4 indicadores, 4 filtros e 4 gráficos. Tá perfeito. Ele não tá poluído, ele não tem muita informação, ele não tá tudo espremido, ou seja, dá para você ver claramente as coisas. Você tem os filtros, você pode filtrar por período aqui, ó, tá vendo? Você pode ver quantidade de parcelas em atraso, quantidade de dias em atraso. Vamos supor que esse CFO que você esteja passando essa informação, ele quer saber só que tem acima de 50% de risco. Então ele vai usar o filtro ali, ó, ele consequentemente, ele vai ver as informações que o risco dele é acima de 50%. Se você passa e entrega um resultado sem filtro para a pessoa poder interagir com as informações, consequentemente vai te gerar retrabalho. O cara vai precisar ficar te pedindo, você vai perder tempo, ele vai perder tempo, enfim. Dessa forma, todas essas dicas que eu te passei são imprescindíveis. Você seguindo isso, você não vai errar. É muito difícil você entregar o resultado ali de uma forma visualmente que esteja ruim. E agora, a dica número 8, que é uma dica bônus que eu quero te passar. Repara o seguinte, se a gente observar esse painel aqui, o que a gente olha primeiro? Eu não sei se você consegue reparar isso, se você já parou para pensar, porque isso é muito rápido, é assim, ó, frações de segundos. Mas é comprovado cientificamente que cerca de 97, 98% das pessoas, quando elas vão visualizar algo, primeira vez que ela bate o olho, que a pessoa bate o olho em alguma coisa, a nossa visão segue um formato de Z. Então, por exemplo, seria como a gente inicialmente olhasse aqui, ó, nessa ponta aqui de cima, que é o começo do Z, depois viesse para cá e viesse para cá, fazendo um Z, por exemplo. Imagina um Z na tela. Então, é que é muito rápido isso, a gente não percebe. Mas, cientificamente comprovado, a maioria das pessoas começam a visualizar as coisas dessa forma. E, inconscientemente, se a pessoa ela já vê algo no início que não agrada muito, a tendência é ela não querer ver mais ou ela julgar que algo vai estar ruim ou não vai estar bom, simplesmente porque ela viu algo ali que começou meio de forma desagradável, ela já vai perder o interesse por aquilo. E aí, qual que é a dica que eu te dou baseado nisso? Sempre quando você for fazer alguma apresentação, algum dashboard, faz o seguinte, divide o painel em 4. Faz 4 quadrantes, o Z quadrante, tá vendo? Faz assim, ó, divide no meio aqui e divide no meio aqui. Aí você pega as coisas que são mais importantes. Então, em primeiro, o que é mais importante em primeiro? Pode observar que eu coloquei na parte de cima, ó, nos 2 quadrantes de cima, tá vendo? Que é justamente o que eu quero chamar a atenção. É o que eu já recebi, é o meu risco principalmente, é o indicador do risco, é os filtros. E aí aqui, ó, pode ver que isso está dividido aqui, ó, se a gente dividir bem, pode observar que quando a nossa visão bate o olho inicialmente, ó, ela já vai ver isso aqui, ó. Essa parte toda aqui ela já vê. E vai tornar algo muito mais atrativo. Isso é subconscientemente. Então, o nosso cérebro já vai se acostumando mais ali a estar propício a querer ver mais daquilo, entendeu? Então, essa é a 8ª dica que eu quero deixar para você.
partir do momento que eu comecei a seguir todas essas dicas que eu te dei, assim, meu nível de qualidade nas minhas entregas mudou drasticamente e foi através de feedbacks que eu recebi também para comprovar esse tipo de coisa. Então, assim, eu quis deixar todas essas dicas para você, porque isso são coisas que eu vivo no meu dia a dia, vejo muita gente errando, entendeu? Então, quis trazer para você para poder te ajudar de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like para mim, para eu saber que você gostou. Deixa um comentário também falando o que você achou. E se você ficou com alguma dúvida ou tiver alguma sugestão também, deixa nos comentários que eu vou te responder o mais rápido possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.